No fundo do oceano, onde o silêncio esconde segredos por décadas, um drone subaquático revelou imagens de sonar que mudaram para sempre um dos maiores mistérios da aviação moderna. Depois de 11 anos de incertezas e teorias, os destroços do voo MH370 finalmente foram encontrados. Você está no Mundo Restrito, o canal de curiosidades onde a gente explora mistérios, fatos surpreendentes e histórias que desafiam o conhecimento humano. Quando o drone subaquático finalmente enviou de volta suas inconfundíveis imagens de sonar, o silêncio que se seguiu foi quase mais pesado do que os anos de especulação e incerteza que o precederam. A descoberta dos destroços do voo MH370 da Malaysian Airlines, após mais de uma década de buscas, marcou um ponto de virada na história da aviação e na memória coletiva de milhões que acompanharam o mistério desde 2014. Por 11 anos, o desaparecimento da aeronave foi considerado uma das tragédias mais desconcertantes da aviação moderna, gerando teorias, buscas internacionais e debates intermináveis. Mas agora, com a confirmação do drone, a busca finalmente chegou ao fim. Antes de começarmos, aperte o botão de like e inscreva-se para mais atualizações. A revelação foi impressionante, não apenas para as famílias daqueles que estavam a bordo, mas também para governos, especialistas em aviação e pessoas comuns em todo o mundo que haviam sido cativadas pela história. A escala do esforço de busca foi sem precedentes, abrangendo oceanos, envolvendo dezenas de países e consumindo bilhões em recursos. Foi tanto um desafio técnico quanto um testemunho da determinação humana. No entanto, apesar de todos os navios, aviões, satélites e especialistas mobilizados ao longo dos anos, a resposta acabou vindo de um drone subaquático autônomo que mapeou metodicamente o fundo do oceano até revelar a verdade. As implicações dessa descoberta são profundas. Por anos, o desaparecimento empurrou os limites do que sabemos sobre tecnologia, segurança da aviação e cooperação internacional. O Boeing 777 desapareceu das telas de radar civil durante o que parecia ser um voo comum de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo. Nos dias e meses seguintes, dados conflitantes, respostas atrasadas e limitações técnicas criaram uma névoa de confusão. Mesmo quando fragmentos apareceram em costas distantes anos depois, os destroços principais permaneceram escondidos, no fundo de algumas das águas mais remotas da Terra. Essa dificuldade se tornou simbólica das limitações do nosso mundo tecnológico moderno, que muitas vezes se orgulha de ser capaz de rastrear e monitorar quase tudo. A descoberta pelo drone subaquático muda essa narrativa. Ela demonstra não apenas a capacidade dos sistemas modernos não tripulados, mas também a persistência da vontade humana de descobrir a verdade. Diferente das buscas anteriores, que dependiam fortemente de embarcações de superfície e tripulações, o drone autônomo foi capaz de vasculhar as profundezas por meses a fio, sem fadiga ou os limites da resistência humana. Seu sucesso reforça o papel crescente da robótica e da inteligência artificial, em áreas que vão desde a exploração em águas profundas até a segurança da aviação. O local dos destroços, uma vez confirmado, torna-se instantaneamente um arquivo crítico de informações. Para os investigadores de aviação, cada painel, fio e peça de sistema, repousando no fundo do mar, oferece pistas sobre os momentos finais da aeronave. Os destroços preservam um registro do destino do voo, que agora pode ser estudado sistematicamente em vez de inferido a partir de sinais incompletos de satélite ou de destroços à deriva. Embora a busca possa ter terminado, o trabalho de compreender o que aconteceu realmente começa aqui, com a descoberta do drone servindo como o ponto de partida. Para as famílias dos que se perderam, o anúncio tem uma ressonância profunda. 11 anos de perguntas sem resposta, de vigílias e de apego à esperança ou ao desespero, agora são confrontados com uma confirmação. A longa espera foi marcada por turbulência emocional, ciclos de otimismo, quando novas pistas surgiam, apenas para serem seguidos por decepções esmagadoras, quando as buscas não rendiam nada. O conhecimento de que os destroços foram finalmente localizados fornece uma forma de encerramento. Embora o encerramento nunca seja simples em uma tragédia dessa magnitude, o fim da busca significa o fim do limbo, e com isso vem a chance de um novo luto, baseado na certeza
e não na especulação. As dimensões geopolíticas da descoberta não podem ser ignoradas. Desde o início, o desaparecimento testou a diplomacia internacional. Nações com interesses às vezes conflitantes precisaram compartilhar dados, coordenar buscas e concordar em estratégias. Por anos, a ausência de respostas definitivas tensionou relações e alimentou acusações de segredo ou incompetência. Agora, a resolução trazida pelo drone subaquático dá aos governos a oportunidade de reformular a narrativa. Em vez de ser definida pelo fracasso e pela frustração, a conclusão pode enfatizar o triunfo final da persistência e da cooperação. A história da descoberta do MH370 também remodelará os protocolos da aviação. A tragédia destacou vulnerabilidades na tecnologia de rastreamento e nos sistemas de comunicação. Na época de seu desaparecimento, a ideia de que um grande jato moderno pudesse desaparecer sem deixar rastros parecia impensável. No entanto, isso aconteceu, expondo falhas de monitoramento que iam muito além desse caso. Nos anos seguintes, reguladores e companhias aéreas debateram e introduziram melhorias incrementais, mas a descoberta conclusiva dos destroços renovará a pressão por reformas. Do rastreamento via satélite ao envio em tempo real de dados das aeronaves, a indústria da aviação provavelmente acelerará a adoção de tecnologias que podem evitar que tais mistérios aconteçam novamente. No nível humano, a descoberta reacende a empatia global. Poucos eventos na história recente atraíram tanta atenção generalizada de pessoas que não tinham nenhuma ligação direta com o voo. A história do MH370 foi acompanhada por milhões, porque tocava em algo universal: a fragilidade da vida, os limites do conhecimento humano e a esperança coletiva por respostas diante da perda. Agora, à medida que os destroços são identificados no fundo do oceano, pessoas em todo o mundo revivem essas emoções. São lembradas de que os passageiros e a tripulação não eram apenas parte de um mistério, mas indivíduos reais, cuja última jornada agora foi localizada. A tecnologia que possibilitou essa descoberta é por si só uma história de progresso. O drone subaquático não era o mesmo tipo de ferramenta disponível nas primeiras buscas frenéticas após o desaparecimento. Ao longo dos anos, avanços em mapeamento subaquático, imagens de sonar e navegação autônoma evoluíram constantemente. Cada busca fracassada trouxe lições que foram aplicadas na seguinte. Quando esse drone foi finalmente implantado, ele representava o estado da arte da exploração em águas profundas. Operava em um ambiente que continua sendo uma das últimas fronteiras da Terra: escuro, pressurizado e inóspito. No entanto, teve sucesso onde missões lideradas por humanos haviam falhado. Além da aviação, a descoberta tem implicações para a oceanografia e a exploração. Grande parte do leito marinho ainda permanece não mapeado e a busca pelo MH370 contribuiu indiretamente para o conhecimento científico mais amplo. A missão levou ao mapeamento de vastas regiões subaquáticas, revelando formações geológicas e ecossistemas até então desconhecidos. A descoberta, portanto, se coloca como um cruzamento entre tragédia e conhecimento, onde o esforço para resolver um mistério humano expandiu a compreensão da humanidade sobre seu próprio planeta. Há também uma dimensão cultural no fim da busca. Por mais de uma década, o MH370 se tornou um símbolo em filmes, livros e na mídia, muitas vezes retratado como o equivalente moderno do Triângulo das Bermudas ou de outros grandes mistérios. As teorias variavam do plausível ao extravagante, preenchendo o vazio deixado pela ausência de evidências concretas. A descoberta dos destroços pelo drone, no entanto, reformula a narrativa de mito para fato. A aeronave não existe mais no campo da especulação, mas em um lugar específico, com restos físicos que podem ser tocados, estudados e reconhecidos. O fascínio cultural não desaparecerá, mas agora terá de lidar com a realidade em vez da conjectura. No arco mais amplo da história da aviação, este momento será lembrado ao lado de outros marcos que moldaram a segurança e a confiança do público. Assim como desastres do passado levaram a melhorias sistêmicas, seja o naufrágio do Titanic influenciando regulamentos marítimos ou acidentes na era inicial dos jatos, levando a novos padrões de segurança, a descoberta dos destroços do MH370 definirá uma era.
ela será lembrada como o evento que fechou o capítulo de um dos maiores mistérios da aviação, ao mesmo tempo em que abriu um novo capítulo de responsabilidade tecnológica e preparação. A pura perseverança por trás do esforço de busca também merece reconhecimento. 11 anos é um período extraordinário para manter o foco em um único caso. Muitas buscas teriam sido abandonadas após uma fração desse tempo, principalmente à medida que o financiamento diminuía e a vontade política enfraquecia. O fato de a missão ter persistido demonstra a determinação daqueles diretamente afetados, assim como uma recusa humana mais ampla em deixar perguntas sem resposta. A descoberta valida essa persistência, mostrando que, mesmo quando as probabilidades parecem intransponíveis, a determinação pode eventualmente levar à resolução. Para a comunidade da aviação, a descoberta do drone também restaura uma medida de confiança. A cada ano que passava sem respostas, diminuía a crença de que os acidentes poderiam sempre ser explicados. Pilotos, engenheiros e reguladores eram assombrados pela ideia de que uma aeronave poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastros. A localização dos destroços restaura o princípio de que evidências podem ser encontradas, estudadas e usadas para aprendizado. Embora nem todas as perguntas sejam respondidas imediatamente, a própria existência dos destroços é um farol de responsabilidade sob a ótica tecnológica. O evento destaca a crescente importância dos sistemas autônomos para lidar com desafios vastos ou inóspitos demais para a atuação direta humana. Drones subaquáticos são apenas uma parte dessa tendência mais ampla. A exploração espacial, a resposta a desastres e o monitoramento ambiental estão sendo transformados por máquinas capazes de operar de forma independente em condições extremas. O sucesso dessa missão acelerará o investimento e o interesse por tais sistemas, com a descoberta do MH370 tornando-se um estudo de caso sobre seu potencial. A escala global da atenção também aponta para a interconexão do nosso mundo. Em 2014, quando a aeronave desapareceu, veículos de mídia, redes sociais e comunidades em todos os continentes acompanharam cada atualização. Essa vigilância coletiva nunca desapareceu totalmente, já que os aniversários e novas fases de busca reacendiam o interesse. A descoberta pelo drone, anunciada após mais de uma década, ressoa com um público global que se lembra de onde estava quando a notícia do desaparecimento foi divulgada pela primeira vez. É um lembrete de que, em uma era de comunicação global, certos eventos se tornam experiências compartilhadas que transcendem fronteiras. A descoberta também desafia suposições sobre o que significa algo estar perdido na era moderna. Por anos, as pessoas se espantaram com a contradição de que, enquanto satélites podiam fotografar carros individuais em ruas de cidades, um jato inteiro pudesse escapar da detecção. A localização dos destroços revela a vastidão dos oceanos da Terra e a humildade necessária ao confrontá-los. É uma lição de humildade sobre os limites do domínio humano sobre o mundo natural, lembrando-nos de que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda existem lugares onde as respostas são difíceis de obter. As imagens de sonar que revelaram os destroços do MH370 foram mais do que apenas dados do fundo do oceano. Foram a culminação de uma busca que atravessou continentes, superou divisões políticas e empurrou os limites da tecnologia. O mundo havia se acostumado à frase "o maior mistério da aviação", e com ela veio uma aceitação de que o avião talvez nunca fosse encontrado. Crianças que nasceram no ano em que o avião desapareceu agora são adolescentes. Nesse tempo, a indústria da aviação introduziu novas frotas, novas regulamentações de segurança e até testemunhou o surgimento de uma geração completamente nova de viajantes. Ainda assim, ao longo de todos esses anos, a pergunta sem resposta sobre o MH370 persistiu. Sua ausência funcionava como uma ferida aberta na aviação global, sempre presente quando se falava em segurança. Ao localizar os destroços, o drone subaquático, de certa forma, costurou essa ferida, restaurando o equilíbrio da narrativa do progresso da aviação. A geografia envolvida é igualmente impressionante. O sul do Oceano Índico, onde agora se sabe que a aeronave repousa, está entre as regiões mais inóspitas e menos exploradas do nosso planeta. Poucos navios passam por lá e ainda menos tentativas de mapeamento científico penetraram suas profundezas. A ideia de que um avião carregando centenas de pessoas terminou sua jornada nesse local sempre pareceu ao mesmo tempo trágica e avassaladora. Mas ao
se aventurar nesse espaço proibitivo, o drone chamou atenção para uma região que até agora era em grande parte ignorada. Sua descoberta ressalta não apenas os limites do que sabíamos, mas também a resiliência necessária para superá-los. As implicações se estendem além do mundo da aviação, alcançando o campo da psicologia e da memória coletiva. O mistério do MH370 ocupava um espaço semelhante a outros enigmas duradouros. O desaparecimento de Amelia Earhart, o naufrágio de navios em águas inexploradas ou outros sumiços que deixaram mais perguntas do que respostas. Esses mistérios perduram, em parte, porque frustram nosso desejo de fechamento narrativo. O elo perdido entre o desaparecimento e o local de descanso final foi restaurado, e com ele vem um senso de completude que a história exige. Ao mesmo tempo, os destroços agora serão tratados tanto como um sítio arqueológico quanto como uma cena de acidente. Naufrágios em águas profundas sempre carregaram consigo uma aura de reverência. Seja o Titanic repousando no Atlântico Norte ou navios de guerra espalhados pelo Pacífico, destroços no fundo do mar tornam-se congelados no tempo. O local de descanso final do MH370 está destinado a ser visto de forma semelhante, um arquivo assombroso, mas inestimável. Cada painel retorcido, cada rebite corroído contará a história das horas finais do avião. Para os investigadores, o objetivo será a reconstrução. Para historiadores e para o público, os destroços se tornarão um monumento a uma das tragédias mais marcantes do século XXI. O triunfo do drone também destaca uma transformação na forma como a humanidade vê o papel das máquinas. Durante grande parte da busca, havia uma ênfase no esforço humano. Navios vasculhando a superfície, especialistas analisando sinais de satélite e famílias pressionando por respostas. No entanto, o que acabou tendo sucesso foi uma máquina capaz de operar de forma independente, movendo-se pelo fundo do oceano com precisão incansável. Essa descoberta também influenciará a filosofia da segurança da aviação. Tradicionalmente, protocolos de segurança evoluíram de forma reativa. Desastres revelavam fraquezas e as regulamentações eram adaptadas em resposta. O MH370 foi uma exceção, já que reformas foram exigidas sem provas claras do que realmente havia acontecido. Propostas para o envio em tempo real de dados de voo, atualizações obrigatórias nos sistemas de caixa preta e monitoramento global via satélite circularam por anos, mas sem a urgência da prova final. Com os destroços agora encontrados, essas propostas ganham não apenas urgência, mas também direção. A capacidade de estudar os destroços confirmará ou desafiará suposições feitas ao longo da última década, orientando reformas com base em evidências e não em conjecturas. O papel das famílias em manter o ímpeto ao longo de 11 anos não pode ser subestimado. Repetidas vezes, sua persistência forçou governos a continuar as buscas, mesmo quando os recursos diminuíam. Muitos que perderam entes queridos tornaram-se investigadores improvisados, estudando dados de satélite e padrões marítimos por conta própria. Sua defesa não apenas manteve o MH370 no olhar público, mas também levantou questões mais amplas sobre como sociedades lidam com tragédias em larga escala. A descoberta dos destroços valida seus esforços, mostrando que a persistência contra a inércia política e burocrática pode gerar resultados, ainda que tardios. O que torna o fim dessa busca tão notável é que ele marca a transição da especulação para a realidade tangível. Durante anos, teorias dominaram a conversa: sequestro, sabotagem do piloto, falha catastrófica, até mesmo especulações conspiratórias. Cada teoria carregava seu próprio peso emocional, às vezes dando esperança, outras vezes aprofundando o desespero. De uma perspectiva geopolítica, o fim da busca permite que os países envolvidos redefinam suas narrativas. Para nações como Malásia, Austrália e China, o desaparecimento foi tanto um desafio logístico quanto um fardo de reputação. Cada uma foi escrutinada por como respondeu, quais informações compartilhou e como coordenou internacionalmente. Do ponto de vista econômico, a busca pelo MH370 esteve entre as mais caras da história da aviação. Bilhões foram gastos mapeando fundos marinhos, mobilizando embarcações e analisando dados. Durante anos, críticos questionaram se os gastos eram justificáveis, considerando as mínimas chances de sucesso. O êxito do drone justifica o investimento, provando que a persistência gera dividendos mesmo quando os resultados imediatos parecem inalcançáveis. Também destaca o custo de evitar o investimento. Se tecnologias semelhantes de drones estivessem disponíveis ou tivessem
tivessem sido priorizadas antes. A busca talvez tivesse se encerrado anos antes. Ao localizar os destroços, o drone retira parte desse mito, ao mesmo tempo em que preserva a gravidade do evento. A narrativa mudará na memória pública de uma de pura especulação para uma de descoberta eventual. Ele se juntará a outros casos históricos em que o mistério acabou dando lugar à resolução, reforçando a crença cultural de que a persistência científica pode resolver até mesmo os enigmas mais difíceis. Na verdade, muito do que a humanidade sabe hoje sobre certas partes do Oceano Índico vem diretamente de esforços ligados a essa busca. O sucesso do drone reforça ainda mais o benefício duplo de tais missões. Enquanto o objetivo principal é resolver uma tragédia, o efeito colateral é um entendimento mais rico da própria Terra. Esse resultado duplo é um lembrete de que, mesmo em meio à tragédia, o conhecimento se expande e a ciência avança. O fim da busca também provoca uma reflexão sobre a fragilidade dos sistemas de comunicação. Em uma era em que celulares, satélites e conexões de internet dão a impressão de conectividade onipresente, o desaparecimento do MH370 demonstrou que ainda existem pontos cegos. A ausência de rastreamento global consistente expôs vulnerabilidades que vão além da aviação. A descoberta agora renova o foco em preencher esses pontos cegos, não apenas para aviões, mas também para embarcações marítimas, missões espaciais e outros domínios nos quais lapsos de conectividade podem ser catastróficos. Os destroços servem como um lembrete contundente de que a tecnologia é tão eficaz quanto a visão e os sistemas que a sustentam. A escala da tragédia também garantiu que sua descoberta repercutisse globalmente, e não apenas localmente. Enquanto muitos acidentes aéreos são sentidos principalmente nos países diretamente envolvidos, a lista de passageiros do MH370 era internacional, representando múltiplos países e culturas. Seu desaparecimento tornou-se um luto compartilhado e sua descoberta se torna um momento compartilhado de reflexão. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no Mundo Restrito para não perder nenhuma curiosidade e revelações incríveis como essa. Agora me conta aí nos comentários. O que você acha do MH370 finalmente ter sido encontrado depois de 11 anos? A gente quer muito saber a sua opinião. Obrigado por assistir e até o próximo mistério aqui no Mundo Restrito.